O Fantástico ouviu esta semana algumas das vítimas que prestaram depoimento durante a investigação sobre o desvio de dinheiro da Igreja Universal do Reino de Deus para empresas de Edir Macedo. São pessoas que doaram dinheiro em troca de promessas de cura ou de melhoria de vida e acreditaram que o dinheiro seria usado em benefício de quem precisa. Simone, cabeleireira do interior de São Paulo. A promessa era receber uma bênção. Edson, aposentado, mineiro de Belo Horizonte. Isso é de acordo com a sua fé, entendeu? Quanto mais fé você tem, mais dinheiro você dá. Maria, costureira, moradora de São Paulo. A pessoa se sente até humilhado, né, de não poder contribuir, falar assim, não, então eu vou contribuir, vou dar tudo. O depoimento de antigos fiéis reforçou as acusações contra o fundador da Igreja Universal do Reino de Deus. Edir Macedo e mais 9 pessoas ligadas a ele são réus em processo por formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. O processo foi aberto aqui no Fórum Criminal em São Paulo. O juiz aceitou a denúncia, que também aponta enriquecimento pessoal às custas da exploração da fé. Simone sempre deu o que pôde para a igreja, mas foi numa campanha de arrecadação chamada Fogueira Santa de Israel que ela perdeu o controle das doações, pressionada pelo discurso do pastor. Você tem que pegar e fazer essa Fogueira Santa de Israel, se você quer realmente mudar a sua vida. Só que no valor, que o certo que seria você fazer é no valor alto, não entrar no baixo, não. Simone só entregou as economias de R$3 mil depois de um acordo. Ele falou, se caso meu esposo não aceitasse, ele devolveria. O marido também frequentava a igreja, só que achou a bênção cara demais. Para receber uma bênção, acho que não precisa do pastor convencer a pessoa a fornecer tanto dinheiro. Simone não viu mais o dinheiro da Fogueira Santa e deu queixa na polícia, mas o pastor não se importou. Faz o que você quiser, a igreja é rica e pode pagar quantos advogados quiser. Durante 9 anos, Dona Maria Pinho cruzou São Paulo fazendo doações nos templos da Universal. A costureira bem-sucedida entregou tudo o que tinha. A renda, um imóvel neste prédio e até o apartamento onde morava, no centro de São Paulo. De repente me vi na rua, que eu não tinha nem o que comer. Eu ia no mercado, tinha aquelas moças fazendo demonstração, né? E ali era aqueles pouquinho que eu provava, ali era meu almoço. As doações são livres, mas neste caso a Universal foi condenada a devolver parte do dinheiro. A decisão judicial explica. É nula a doação de todos os bens sem reserva de renda suficiente para a subsistência do doador. Pelas contas de Dona Maria, ela deu mais de R$100 mil à igreja, mas conseguiu provar apenas a doação de R$10 mil em cheque. É muito difícil para o advogado ou para o fiel que fez a doação para a igreja conseguir provar essa doação. E o porquê disso? Porque quando o fiel faz a sua contribuição, ele não tem qualquer recibo. Também foi uma doação em cheque que deu à Dona Dulce uma vitória na justiça. Ela conseguiu reaver parte do que o filho Edson entregou para a igreja quando trabalhava como vigia. Ele não tirava dinheiro para comprar uma bala. Então o dinheiro era todo lá para a igreja. Aí a gota d'água mesmo foi quando ele começou a dar os vales de transporte, ticket de refeição e andar a pé. Edson se aposentou por invalidez. Na Universal, ele não conseguiu a cura que buscava para a doença psiquiátrica. Eles falavam o seguinte, que para a gente ser abençoado, tinha que dar. Para ser abençoado, tinha que dar dinheiro. A única recompensa que Edson recebeu por R$60 mil em doações foi um diploma de colaborador, assinado pelo Senhor Jesus Cristo. Na verdade, a única coisa que eles diziam é que usava o dinheiro na obra de Deus. Mas a promotoria apurou que as doações dos fiéis da Igreja Universal eram desviadas para empresas particulares dos acusados, o que foi denunciado como lavagem de dinheiro. Segundo os promotores, o problema não está no ato de doar, mas no destino das doações. O dinheiro deve ser usado para a manutenção dos cultos e para a assistência aos necessitados. É por esse motivo que igrejas não pagam impostos, seja qual for a religião. É para que as doações beneficiem exclusivamente a própria igreja e suas obras sociais. Entre os muitos bens comprados pela Universal com o dinheiro dos fiéis, está esta mansão nas montanhas do interior de São Paulo. São 13 mil metros de terreno, 12 suítes e elevador panorâmico, e mais casas de hóspedes e quadra de esportes.
A propriedade de 10 milhões de reais entrou para o roteiro turístico de Campos do Jordão. No trenzinho cheio, a guia informa aos visitantes o que a cidade inteira sabe. Quem é o dono de fato desta maravilha da serra. E o chalé que tem no alto lá em cima pertence ao bispo Edimas. Hoje eu quero falar sobre a fogueira santa de Israel, que de santa não tem nada, porque por detrás dela se esconde a pior das intenções. Os testemunhos de obreiros que têm 30 anos de obreiros, 25 anos de obreiros na igreja e fazendo fogueira santa de Israel, tá? E não têm onde morar, estão desempregados, tá certo? Até hoje não tem um automóvel para andar, são 30 anos fazendo fogueira santa de Israel. É 1%, aqueles testemunhos representam ali 0,0001%, tá bom? Em relação àqueles que não são abençoados. Se você reunir, por exemplo, uma catedral da fé inteira, cheia de obreiros, coloca lá 5, 6 mil obreiros. Dali, você vai tirar 20, 30, tá certo? Que tem alguma coisa para contar. Os demais não servem para dar testemunho. Não podem dar testemunho porque não tem. Esse é o papel do atalaia. E o pastor, o verdadeiro pastor, ele tem que fazer papel de atalaia. Ele não tem que camuflar as coisas erradas para o povo não saber. É o contrário. Ele tem que jogar no ventilador. Se tem sujeira, ele tem que jogar no ventilador. Se tem imundície, se tem mentira, se tem engano, ele tem que jogar no ventilador. Ele tem que falar. Porque senão depois Deus cobra dele. Por que esses pastores se empenham tanto em fazer aquela fogueira santa? Porque a eles é prometido, tá? Um prêmio. Você sabia que existe prêmio para os pastores que arrebentam na fogueira santa? Você que gosta de usar esse termo aí na Universal, usa esse termo, né? Vai arrebentar. Você sabe por que o pastor ele quer arrebentar na fogueira santa de Israel? Ele quer arrebentar porque ele vai ser premiado, ele vai ganhar um prêmio. Então, por exemplo, se ele arrebentar na fogueira santa de Israel, o que vai acontecer com ele? Ele vai ganhar um carro, a igreja vai dar um carro a ele. Se ele já tem um carro, a igreja vai trocar o carro dele. Certo? Se ele arrebentar, ele vai ganhar de prêmio mais um salário de mês. Então, se ele ganha X, ele vai ganhar mais um outro X de prêmio, porque ele arrebentou. Então, ele ganha outro salário. Tá certo? Ele ganha prêmios de ficar 3 dias. Aí vem a quarta, a quinta e sexta, esses 3 dias, esse pastor ele ganha um grupo de pastores, os que arrebentaram em cima do seu dinheiro, eles vão ficar no hotel, certo? Vão ficar no hotel. Aqui em Salvador é usado muito, eles vão para Ilhéus, tá certo? Depois eu vou me lembrar o nome desse hotel. E aí se você quiser checar isso, você pode checar, tá? Eu vou ver o nome do hotel. Eu não me lembro aqui agora, mas eu vou colocar aqui, ó, no rodapé do vídeo, eu vou colocar o nome do hotel. É um hotel lá em Ilhéus. Certo? Então começou a acontecer isso. Mas, dentre as ofertas arrecadadas, junto, iam ali também o quê? Alianças de ouro, anéis de brilhantes, né? Relógios, aqui estou sem o meu, relógio, tá? Muitas coisas de valor. E as esposas que contavam, que separavam isso, porque algumas esposas eram escaladas, geralmente as esposas dos pastores regionais, para naquele dia da fogueira santa ajudar a contar as ofertas. E ali, o que acontece? Começava entre elas umas disputas. Uma disputa, tá? Para ver quem ficava com o quê. Então, uma determinada esposa ali, geralmente a esposa do líder do estado, do bispo do estado, colocava um determinado valor, certo? O valor que ela queria. Então, um exemplo, se um anel valesse 5 mil reais, uma aliança valesse 5 mil reais, então ela dizia, não, tá aqui, leva aqui por 200 reais. Então, se aquela esposa era amiga dela, então, essa ela levava de graça. Tá certo? Quer dizer, aquilo que o povo deu com sacrifício,
Depois era disputado, igual urubu na carniça, ficavam ali, sabe, separando e dizendo, isso aqui é meu, isso aqui eu quero, esse relógio eu quero, essa pulseira eu quero, esse brinco eu quero, e era colocado separado, fazia-se um pacote. Aí juntava um pacote todo de uma coisa que valia, por exemplo, 20, 30 mil reais de doações, tá, em joias, e ela dava ali qualquer 500 reais e estava tudo certo. E quantas situações depois houveram de obreiros que viram algo que ele doou no pescoço, no braço de uma esposa de pastor ou de bispo.